Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. É importante a nossa confiança em Deus. Isso nós estamos sempre falando. Salmo 115, verso 9. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. O Salmo 62, verso 8 diz: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. É muito interessante esta palavra confiança, de confiar. Sempre temos que confiar em Deus, sempre, sempre, sempre. Mas para a gente ter um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado, uma vida abençoada, é muito importante seguirmos os princípios da palavra de Deus. Porque além de confiarmos mais em Deus do que em nós mesmos, outra coisa importante a fazermos para que a bênção de Deus seja completa em nossa vida é trabalharmos a fim de que o nosso futuro seja melhor do que o nosso passado, por melhor que este tenha sido. Então, eu vou falar algo aqui interessante. A palavra de Deus afirma que há um bom futuro para nós e que a nossa esperança não será frustrada. Provérbios 23, 18. Porque essa palavra frustrada ou frustração, todas as pessoas já tiveram frustrações na vida ou ainda terá. Todos nós, eu também. Às vezes, teve uma ocasião, eu estava pensando em algumas frustrações que eu tive que entrar em oração, porque quem que não passou por frustração? O que não pode é você parar a vida, desistir de algo por causa de uma frustração. Entendeu? Então nós temos que caminhar, marchar, nós temos que avançar. Então olha que interessante, Eclesiastes 7:10. Nunca diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Olha que interessante. Às vezes tem gente que fala assim, eu era feliz o ano passado, eu era feliz em 2000, eu era feliz na década não sei das quantas. Ou seja, amado, aqui está dizendo que a gente tem que viver o hoje. E sempre viver o hoje, mas abençoando o futuro, que está nas mãos de Deus. Agora, a nossa vida é um mistério. Né? A minha vida, a sua vida, a nossa vida é um mistério. E só Deus conhece o propósito do dia bom e também do dia mau. E é isso, minha gente, que subentendemos pelo que é dito aqui nesse texto agora de Eclesiastes 7:14. Quando os dias foram bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um tempo quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então Deus está no controle de tudo. Deus é o Todo-Poderoso. Mas eu quero lembrar você que não sabe, que nós temos um inimigo, que nós falamos Satanás, o diabo, a força do mal, tipo assim, né? Esse inimigo espiritual. Então o que acontece? Ele ainda tem poder, preste atenção no que eu vou falar aqui. Ele tem poder, entenda isso. O nosso inimigo espiritual, ele é tinhoso, malandro, perspicaz. Quando você precisa entender isso, que existe um ser espiritual que é mau, certo? E ele tem poderes sim.
Só que tem o lado bom. O nosso Deus, o nosso Salvador Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então eu quero dar um alerta para você, não subestime esse inimigo espiritual. Não se subestime. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, aquele que está em pé, você está firme na fé, está firmado nas verdades de Deus, ele está dizendo, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Sem querer sair da palavra aqui, e eu não vou dar nomes, é claro, né? Mas ontem eu estava vendo um negócio, de repente veio um vídeo de uma pessoa que no ano de 2000, pregando e acontecendo em movimentos aí no Brasil, uma pessoa pregando, não vou falar se é homem ou se é mulher, né? Mas estava pregando aqui daquele auge, tá? E de repente agora prega um pouco diferente e aceitando várias coisas que vão contra os princípios da palavra. Estou falando assim para não dar margem para outras coisas. Então entenda, então nós temos que se cuidar. Então se você está bem hoje espiritualmente, não desista da sua fé. Foque nas promessas do Senhor e busque blindar a sua mente com a palavra, com as verdades de Deus. Busque também filtrar tudo aquilo que você ouve. Estávamos num discipulado e justamente uma pessoa que foi abençoada pelo nosso ministério, ela disse, em uma época da vida da família, do casal, eles estavam enfrentando um problema de doença na família. E justamente a gente deu esse apoio espiritual, orando e tal, e um dia, justamente eles ouvindo o Agindo Deus pelo rádio. E ela ia fazer uma visita ao esposo, ao hospital, e justamente ela disse que o pastor, eu que estou falando aqui, disse que ela ouviu aquele programa e disse que eu disse assim, olha, busque filtrar aquilo que você ouve, seja do que for, para não contaminar a sua fé. E ela pegou como uma palavra rema, como uma revelação de Deus. E de fato, quando ela chegou ali, os médicos disseram a situação real que estava o seu esposo. Mas ela dizia, não, mas Deus vai reverter, eu acredito em milagres. E de fato aconteceu o milagre. De fato, o milagre, foi um baita de um milagre. Mas ela aprendeu com os nossos ensinamentos aqui, que está na Bíblia, nas Escrituras. Então, meu querido e minha querida ouvinte, não podemos prever o futuro. Não podemos prever o futuro. Não temos controle sobre os tempos, as estações, as circunstâncias da nossa vida, nem poder para mudá-las. Só Deus tem esse poder. E Deus tem poder de interferir na nossa agenda e até mesmo na agenda deste mundo. Recentemente, Deus está intervindo em algumas agendas por aí. Deus é estrategista. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com a agenda, né? A agenda tal, agenda 2030, agenda não sei do que, mas eu quero dizer para vocês, Deus pode intervir a hora que Ele quiser. É Deus que manda e ponto final. Entendeu? Então nós não podemos prever o futuro, mas podemos clamar a Deus na hora da angústia para Deus nos livrar do dia mau e dar-nos poder e sabedoria para vencermos a adversidade. Então você pode não mudar o futuro, mas você pode clamar ao Todo-Poderoso. Como Deus disse em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus pode inverter qualquer situação, mudar qualquer circunstância. Quem sabe hoje você está passando por um estreito, por uma situação delicada, mas se você está nos ouvindo, já é um sinal que o milagre vai acontecer, que a vitória vai chegar. Então, gente, também podemos e devemos obedecer a Deus e aos seus mandamentos, às suas instruções, aos princípios da palavra. Fundamentar nossa vida, nossas palavras, nossas escolhas e também as nossas atitudes nos princípios que o Senhor revelou em sua palavra e nas orientações que recebemos do Espírito Santo em nosso dia a dia. Para quê? A fim de que tenhamos um futuro melhor, como Ele prometeu aos seus amados. Então, dá uma pausa e pensa. Será que muitos não estão
praguejando o seu futuro? Tipo assim, só vai piorar as coisas. Não é bem assim não, né? Pessoas que começam a justificar é porque ele não está acreditando. Então Jesus falou de fato que haveria batalhas, aflições, lutas, mas ele falou, eu vou estar com vocês, ponto. Se Deus está comigo, fechou, tamo junto, entendeu? É isso. Ele prometeu estar com os seus filhos e filhas. Ele não nos abandonou e não nos abandonará. Pessoas às vezes te abandonam, nos abandonam, mas Deus não abandona. Ele está aberto ao diálogo. Ele está aberto a conversar com você a hora que você quiser. Agora, você tem que ter pausar para conversar com Deus também. Ele quer ouvir você. Então, meu amado e minha amada ouvinte, Deus não faz escolhas em nosso lugar. Preste atenção nisso aqui, que é muito importante. Deus não faz escolhas em nosso lugar. Por quê? Porque Ele nos conscientiza acerca das opções que temos que tomar, das implicações daquelas decisões também, para que possamos decidir um rumo a tomar. Eu tenho dito que é um tempo de posicionamento. Você tem que se posicionar naquilo que você crê, naquilo que você acredita, e não abrir mão dos princípios da palavra de Deus para a sua vida. Então, o Senhor, Ele também nos ensina acerca da lei da semeadura e também da lei de causa e efeito. A primeira diz que tudo o que semearmos, ceifaremos no tempo determinado por Ele. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 9 está escrito isso. A primeira, que é a lei da semeadura. Tudo o que semearmos, ceifaremos no tempo determinado por Ele. Então, existem muitas coisas boas que nos acontecem, é fruto de uma semente que plantamos, de algo bom que fizemos e estamos colhendo. A colheita, ela vem. E existe também algumas coisas ruins que pode ser fruto de uma semente ruim que a pessoa planta e vai ter o momento também da colheita. Entendeu? A segunda aqui fala sobre a lei da causa e efeito, ou seja, o que fazemos hoje se refletirá amanhã. Então, tudo que nós fazemos hoje vai refletir no dia seguinte. Você está entendendo? Então, nós temos que compreender isso. Eu estava lendo um livro e o pastor americano, o Dr. Mike Murdock, e ele escreveu algo interessante que me chamou a atenção, uma definição aqui. Ele escreveu assim: o ontem está no túmulo, o amanhã está no útero. O único lugar onde você sempre está é no hoje. É hoje. Então, que seu futuro seja decidido pelo que você está disposto a mudar. Que sua reação a uma instrução dada por Deus decide o seu futuro e que sua semente é a única influência que você tem sobre o seu futuro. Então pense bem o que você vai fazer hoje. Pense bem o que você vai fazer de manhã, de tarde, de noite. Pense. Não se precipite em suas decisões e escolhas. Porque tudo vai ter o reflexo daquilo que você faz hoje ou decide hoje. Porque mesmo, gente, preste bem atenção, porque é um assunto interessante isso aqui. É muito interessante. Estamos profetizando um ano de novos começos, novas oportunidades, novas e grandes oportunidades. Mas às vezes, se você não mudar certos comportamentos, não vai ter nada disso na sua vida. Vai ser meramente uma frase que você vai repetir e não vai acontecer nada. Entende? Agora, mesmo não podendo prever o futuro e sendo orientado, preste bem atenção, nessa item aqui, ó, que eu vou ler aqui. Mateus 6,33. Esse texto é conhecidíssimo. Mateus 6,33. Mateus, e o 34 também. Mateus 6,
33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso aqui é palavras de Jesus, que foi escrita aqui no Evangelho de Mateus, Mateus 6, 33 e 34. Então, mesmo não podendo prever o futuro e sendo orientado a não nos inquietar pelo dia de amanhã, Deus está dizendo para mim e para você, não se preocupe com o amanhã. Vamos viver o hoje, vamos viver o agora. Você está entendendo? Então a gente tem que entender que nós podemos influenciar o nosso futuro, semeando hoje as coisas boas que desejamos colher mais à frente. Você quer ter uma grande colheita de alegria? Semeie alegria, mesmo não estando alegre. Dá para entender isso? Dá, eu entendo, porque a graça de Deus nos dá isso. Semeie amor na sua família, mesmo não tendo amor, mesmo não sendo correspondido. Semeie generosidade, que você vai colher generosidade. Às vezes encontramos um caso ou outro aí, pessoas que dizem assim, eu faço tudo certo, eu ajudo fulano, beltrano, eu sempre fui gente boa, ajudei, mas não tô tendo retorno. Então alguma coisa está errada, porque vai ter retorno, vai ter. Talvez não chegou a hora, ou talvez teve e você nem percebeu, porque nós esquecemos fácil, né, certas coisas. Às vezes você nem percebe. Então, o texto que eu vou falar aqui, a gente repete muito aqui. Acho que você já decorou. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, gente, nossas palavras, ações e escolhas são sementes que determinam o nosso futuro. Estou repetindo isso aqui constantemente em minhas pregações, ensinamentos, porque não adianta apenas a gente ouvir uma instrução e entrar por um ouvido e sair por outro. Tem que entrar e descer para o teu coração, mexer com você e você mudar suas atitudes. Recebi esses dias uma pessoa, disse, pastor, eu estou num lugar bonito, numa ilha, e meditando nas suas reflexões. Falei, que legal, está num lugar bonito, e ouvindo uma coisa que vai edificar a alma e o espírito dessa pessoa. Então é isso. Reflexão é isso. Então, amado, as palavras têm poder. Palavras ditas. O próprio Jesus, né, quando estava tendo aquele confronto com Satanás, que o inimigo disse, se você é o filho de Deus, então transforme aqui essas pedras em pães. Jesus estava com fome após 40 dias de jejum e oração. Transforme. Olha aqui o tentador dando uma dica, dando uma sugestão, né? Jesus respondeu para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é a palavra rema, a palavra revelada. Existe a palavra de Deus, que é o rema, a revelação. Entendeu? É o que Jesus falou aqui em Mateus 4:4. Mas de toda a palavra. Essa palavra que é rema, é revelação. Como eu disse agora há pouco, de uma ouvinte que estava ouvindo a nossa palavra, que é a pregação, e ela pegou o rema de Deus para ela. E ela foi abençoada e venceu, juntamente com o esposo e a família, eles venceram um desafio que estava enfrentando em família com relação a doenças na família. E eles obtiveram uma grande vitória. Mas ela fez o quê? Ela filtrou o que ela escuta e ela recebeu a palavra e blindou ali, fez uma blindagem assim da sua mente, da sua mentalidade com a palavra de Deus. Então, existe dois tipos de palavra na Bíblia. Existe o Logos. O Logos é a mensagem. Quando você lê a Bíblia, você está lendo a mensagem. Aí dentro da palavra do Logos de Deus, que é a mensagem, vem o rema, que é aquela comunicação da mensagem que te impacta. É você ouvir um ensinamento como esse
e no meio da mensagem, de repente, uma palavra que eu falo que é um rema para você, é uma revelação para você, é um dunamis para você, é um poder de Deus sobre a tua vida e vai abrir portas extraordinárias, porque você entendeu a revelação da palavra. Então vamos, minha gente, agir e escolher as coisas com sabedoria. Eu vim falando muito isso, sabedoria, sabedoria, sabedoria. É isso. Sabedoria. É assim que age a pessoa que tem também a inteligência emocional. Muito falado isso, né? Inteligência emocional. Ela não visa a satisfação imediata. Quando isso compromete o nosso futuro. As pessoas sábias não trocam um casamento, um relacionamento construído com base no amor, durante longos anos, por uma aventura. E quantas pessoas têm feito isso? Um casamento maravilhoso e de repente, por uma aventura, por uma atração sexual ilícita, elas colocam tudo a perder. Quantas pessoas foram destruídas porque não foram sábias, foram enganadas por Satanás e hoje estão pagando porque foram enganadas pelo mentiroso. E o diabo é o pai da mentira. Então, seja mais vigilante com a sua vida. Se você é casado, casada, cuide do seu casamento, valorize o seu casamento, valorize o matrimônio. Valorize o marido que você tem, a esposa que você tem. Se está enfrentando um problema, tenta resolvê-los, dá um jeito, se mexa, se envolva. E não fica só achando que Deus vai fazer tudo. Tem coisa que é você que tem que ter atitude, você que tem que fazer. Por isso que muitas pessoas estão aí patinando, porque ela acha que Deus vai fazer tudo, Deus faz o impossível, mas tem coisa que é você que vai ter que fazer e mudar algumas atitudes ou mudar o seu comportamento. Então, palavras têm poder. Veja o que você anda falando da tua mulher. Veja o que você anda falando do teu marido. Veja o que você está falando dos teus pais. Veja o que você está falando dos teus filhos. Veja o que você está falando das pessoas, dos próximos, amigos, colegas. Veja. Às vezes tem pessoas que ela fala de alguém e esse alguém, eles estão falando para outra pessoa e falando negativamente, falando mal daquela pessoa e a pessoa não está no presencial ali com elas. Aí se essa pessoa se aproxima, eles mudam de assunto. Você acha que isso é correto? Claro que não. Biblicamente falando, não, né? Entende? Então a pessoa sábia, ela não troca os bens eternos pelos temporais. Entendeu? Então, meu querido e minha querida, que nós sejamos sábios. Então, seja sábio, escolha obedecer a Deus e a sua palavra, edifique a sua vida sobre a rocha inabalável dos ensinamentos de Jesus. E tenha, assim, um futuro de paz, amor, segurança, prosperidade, salvação, vida eterna. Tudo começa com o hoje, o agora. Entendeu? As suas ações. Peça ajuda de Deus. Ore, fala, Senhor, me ajude nisso. Senhor, me dê força, me dê sabedoria, me dê ânimo, me ajuda a melhorar, Senhor. Deus vai te ajudar. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Não pense que Deus vai fazer tudo, não. Entende? Agora, outro fator importante também para uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida de contentamento, para o seu futuro, para que seu futuro seja melhor, a começar com o hoje. Preste bem atenção. Outro fator importante, fundamental para nós. Para que o seu futuro seja melhor do que o seu passado, é justamente isso aqui, ó. É você valorizar seus sonhos e objetivos, mais do que valoriza a derrota e a frustração que por desventura tenha sofrido. Eu falei agora há pouco de frustração. Você está frustrado com alguma coisa e essa coisa te parou, te bloqueou no tempo e no espaço? O que Deus está falando hoje? Que você tem que valorizar seus sonhos e objetivos mais do que você valoriza a derrota e a frustração. Todos nós lutamos contra isso. Porque é mais fácil a gente encontrar alguém e a gente desabafar e começar a se lastimar, dizer, olha, aconteceu isso, olha, não foram leais comigo, olha, tipo assim, às vezes você está falando até coisas que têm sentido.
Mas isso já aconteceu há 10 anos atrás e você continua falando a mesma coisa. Então não está legal. Não está legal. Quando você só lembra das frustrações e acha alguém que quer te ouvir para você ouvir os teus lamentos, isso é um sinal que você precisa de cura. Você precisa de restauração. Tem coisa na vida da gente que você vai ter que pegar uma pedra, na linguagem figurada, é claro, você vai pegar uma pedra e colocar em cima, meu amado. Chega! Muda de assunto, muda o discurso. Antigamente, quando usava LP, disco, o pessoal falava assim, ô fulano, muda o disco. Ou seja, muda. A cada 3 anos que a gente se encontra, você fala a mesma coisa, não tem nem novas coisas para contar. Então você está ferido, você está machucado. Está ferido, está machucado, soldado ferido, tem que procurar cura, restauração. E a cura começa em você querer mudar, porque tem gente que parece que gosta de se lamentar, gosta de ficar falando das frustrações do passado, como se quem está te ouvindo fosse resolver esse problema. E às vezes não vai. Então conta tudo para Deus. Abre o teu coração, Jesus, o negócio está assim. Abre o teu coração para Deus, irmão. Entendeu? Isaías 43:18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Interessante que em Isaías 67, verso 18, ele dá uma boa razão para fazermos isso. Olha o que ele diz. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Eu vou falar isso aqui, quem sabe ajuda. Hoje, com a modernidade, uma boa parte da população, a grande maioria, tem um celular. Hoje o celular faz muita coisa, uma delas, tirar foto ou fazer selfie, certo? Então hoje você acaba tendo, se você quiser e gosta, você vai tirar foto de tudo que você quiser, não é verdade? É isso aí. Mas antigamente, que não existia toda essa modernidade, era foto, batia uma foto, as antigas era diferente. Então eu quero dar um conselho para você que de repente tem um álbum de fotos de pessoas que você as amava, porque talvez elas não existem mais, elas não estão mais com a gente aqui na Terra. Talvez algumas sim. Você que tem aquelas álbum de foto que às vezes você começa a olhar, fica olhando, né? E começa, olha aqui a fulana, olha a Beltrana. É errado fazer isso? Eu acredito que não. Mas para algumas pessoas isso é prejudicial. Aí ela começa a voltar à mente há 30 anos atrás e olhando, olha fulana de tal, não está mais aqui. Olha fulano de tal, e vai vendo, e vai dando um clima depressivo. Então tem gente, na minha opinião, que não pode ficar olhando essas fotos. Que isso não beneficia em nada. Só atrasa você. Aí depende da tua saúde emocional. Aí é com você, meu amado e minha amada. Cada um de nós fazemos o que a gente quiser. Mas tudo tem uma consequência. Então, às vezes, é muito melhor, né? Você amou aquelas pessoas, ou até ama, mesmo não estando mais na terra. Mas foi bênção naquele período. Mas viva hoje. Olha para o teu filho que está próximo de você, olha para a tua esposa que está do teu lado, olha para o teu marido, olha para alguém que está próximo de você e não fique vivendo, olhando o retrovisor para ficar vendo coisas do passado. O passado passou, foi bom, foi maravilhoso, eu também tenho o meu passado, todo mundo tem o seu passado, todo mundo tem a sua história de vida. E tem momentos que foram maravilhosos e tem outros que não foram tantos. Mas o que a Bíblia está recomendando hoje? Pare de ficar olhando para o passado. Viva o hoje para você projetar um futuro melhor. Em 2 Coríntios 5,17 diz, se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Até mesmo a vida, isso aqui se fala da vida nova, nova criatura. Quando você não tinha Jesus, não entendia nada, você está mais perdido que segue um tiroteio. Entendeu? Mas quando Jesus te encontrou e você encontrou Jesus, você se libertou disso. Agora você não é mais cego espiritualmente. Agora você enxerga espiritualmente. Você tem paz, você tem alegria, tem problema também, tem luta também, mas o Senhor te fortalece, o Senhor renova suas forças. Oh, racaxalarabai, aleluia! É isso, minha gente. Prossiga, marche, levante a cabeça. E tem um dia de excelência, uma tarde de excelência, ou uma noite abençoada, você que me ouve de noite, que Deus te ilumine e te abençoe, e viva nessa fé,
porque Deus tem muito mais para você. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esta palavra sensacional, que me inspira, que me motiva, que me encoraja, e quero que isso também aconteça para quem está do outro lado, Senhor, nos ouvindo neste momento, Pai. Libera o teu favor sobre os teus filhos e filhas. Pessoas que estão precisando de um milagre, Senhor, tenha compaixão e misericórdia, seja o momento do milagre agora, em o nome de Jesus, que você alcance o teu milagre hoje. Senhor, abençoa esta pessoa que agora está entregando a sua vida para o Senhor Jesus, ele quer ter uma vida nova, ele quer caminhar na fé de Cristo. Senhor, perdoa os seus pecados, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, restaura o ânimo, restaura as forças, restaura a alegria, restaura a paz, restaura, Senhor, este casamento, esta família, este lar. E que a paz de Cristo reine nos nossos corações. Abençoa, Senhor amado, o trabalhador, a trabalhadora, abençoa a área econômica e financeira dos ouvintes, tanto da sua pessoa física quanto do seu CNPJ, da sua empresa, dos seus negócios. E que a bênção da abundância venha também na área das finanças. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus e todos os apoiadores do Ministério Agindo Deus. Libera uma unção de crescimento, de expansão, de provisão sobrenatural. Que a partir de agora uma porta grande venha se abrir para esta pessoa. Ela entra na fé porque tem coisas novas, grandes e melhores chegando para esta pessoa em nome de Jesus. Abençoa a água para aquele que separa a água, Senhor, para a oração. Libera o teu favor quando terminarmos essa oração. Esta água que o ouvinte separou se torna um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa. Abençoa as contas a pagar e a receber. Abençoa aquele que está hospitalizado, aqueles que pedem oração por um milagre de cura. Libera uma unção de cura, de milagres criativos. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos por esse dia especial, esta manhã, essa tarde, essa noite, esse momento especial que o ouvinte está ouvindo esta palavra, que sejam abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.